A África sempre foi vista por Europa e muitos outros como um meio de obtenção de recursos. No final, a Europa fez mais mal do que bem quando colonizou o continente e desorganizou várias culturas que avançavam e tinham muitos atributos para dar ao mundo. Em vez disso, a África se vem lutando e mantém a cabeça acima da água assim que recupera do seu saqueamento. Hoje, a França, por exemplo, ainda coloniza suas colônias: Benin, Burkina Faso, Costa de Marfim, Guiné, Mali, Mauritânia, Níger, Senegal e outros. Mas isto é história. E não estamos aqui para falar de história. Estamos aqui para entender por que a Europa está correndo para a África novamente. Este é o país de Marrocos. Aqui, a União Europeia está a planear financiar 1,6 bilhões de euros a serem investidos na transição verde e digital do país. Este plano foi anunciado numa visita oficial da presidente da Comissão Europeia à capital marroquina. E esta parece ser uma jogada bastante estranha para a União Europeia. Quero dizer, para começar, não estamos realmente acostumados a ver a União Europeia investindo em infraestrutura fora das suas próprias fronteiras. E além disso, por que o mais alto funcionário da União Europeia organizaria uma visita de Estado por uma quantia aparentemente medíocre de dinheiro, pelo menos por financiamento dos padrões da União Europeia? Bem, no início, isso não fazia sentido para mim, mas sabendo o que sei, é uma jogada cuidadosamente calculada pela União Europeia. Você vê que essa quantia de dinheiro é apenas o começo de novo plano maciço da Europa, que provavelmente irá interromper o equilíbrio da energia, não apenas em Marrocos, mas em toda a África. Porque nos próximos 5 anos, como parte de um plano mundial de 300 bilhões de euros apelidados de Gateway Global, a União Europeia planeja comprometer até 150 bilhões de euros desses 300 bilhões para apoiar financeiramente a energia verde e projetos de infraestrutura digital nos países africanos e desta forma entrar no jogo para a influência geopolítica global. Agora a pergunta óbvia é: por quê? Por que a União Europeia estaria disposta a comprometer uma quantia tão grande de fundos fora das suas fronteiras, especialmente em um momento de turbulência política e econômica no continente? Bem, a principal resposta é a China. Você vê, a China, como parte da Belt and Road Initiative, seu plano estratégico é ganhar influência econômica em todo o mundo e tem investido fortemente no desenvolvimento de infraestrutura na África. Para entender o que a China realmente está fazendo em África, você precisa entender os motivos geopolíticos. E para isso, temos que olhar para o mapa. Aqui estão todos os países nos quais a China tem projeto, exceto este aqui embaixo, este pequeno país da Suazilândia. Esses projetos variam do projeto de transporte, como estradas e trens, a energias como petróleo e barragens, a projetos imobiliários como conjuntos habitacionais e, em seguida, mineração de coisas como cobre. A China despeja milhões de dólares para construir coisas como casas, estádios, auditórios, bibliotecas, bem como parlamentos nacionais. Constroem tudo! Se estiver a gostar do conteúdo, dê like neste vídeo. Isso ajuda o canal a crescer. Thank you. E junto com esses investimentos, a China ganhou enorme influência nos países deste vasto continente. Espalhados por todo o continente, esses investimentos não são apenas abundantes, mas muitos deles também são enormes em sua escala e importância. Por exemplo, você tem um financiamento chinês de 6 bilhões de dólares para uma barragem na Nigéria, uma enorme ponte suspensa em Moçambique, uma linha férrea de Mombasa a Nairobi e de Addis Abeba a linha férrea de Djibouti. 2 projetos indiscutivelmente emblemáticos dos chineses, conectando 2 dos portos mais importantes da África, Mombasa e Djibouti, com 2 dos maiores centros financeiros do continente, Nairobi e Addis Abeba. A China está em toda parte da África. É por uma boa razão também, pois a China sabe que quem tiver influência na África ganhará uma vantagem considerável na próxima batalha para a influência geopolítica global, porque a África, com seus 54 países, é um continente enorme e incrivelmente diversificado, abundante em recursos, e nos próximos anos sua importância econômica só deve crescer. Quero dizer, olhe para este mapa. Esses 6 países africanos estão crescendo economicamente, sendo apelidados de economias do leão. Eles têm um PIB coletivo de aproximadamente 1 trilhão de dólares e a maioria deles teve taxas de crescimento muito altas desde 2010. Por exemplo, a Etiópia, com taxa de crescimento consistente entre 7 a 10% na última década, foi uma das economias de crescimento mais rápidas
rápida do mundo. E as outras economias restantes fecharam muitos anos com mais de 5% de crescimento, mais do que dobrou a taxa de crescimento da área de ouro na década anterior, que raramente ultrapassou os 2%. Depois de uma demografia incrível, pois em 2025 a África contará com mais de 100 cidades com mais de 1 milhão de pessoas e até 2030, 42% de todos os jovens do mundo viverão na África, sem mencionar uma classe média em rápido crescimento. Então, o que você acaba tendo é uma vasta área com enorme potencial econômico para novos mercados para desenvolver algo que a China obviamente quer um pedaço. E não são apenas as considerações econômicas que tornam os países africanos tão atraentes nessa batalha por influência, mas também os dois aspectos estratégicos dela, o Mombasa, o maior porto de África, e o porto de Djibouti. Você vê que portos como Djibouti, no Golfo de Aden, são de grande importância geopolítica por serem portos de entrada para valiosos corredores comerciais. Então, considerando a crescente importância econômica e geopolítica dos países africanos, o plano da União Europeia de investir aqui começa a fazer muito mais sentido, para não mencionar as crescentes preocupações com a presença chinesa em tantos países à sua porta, como mostrei anteriormente. Mas esta não é a primeira vez que a União Europeia está canalizando dinheiro coletivamente para a África. Embora naquela época a União Europeia estivesse concentrando seus fundos em algumas tentativas bastante controversas de conter a crise migratória, mas claramente desta vez as coisas são diferentes, pois a União Europeia não está apenas respondendo a uma crise, mas tentando se engajar no cenário mundial e procura começar a se estabelecer como um importante ator geopolítico. Para fazer isso, a União Europeia juntou esse documento de março de 2020. Nesse documento são estabelecidas as bases para a estratégia da União Europeia em África em um quadro para o desenvolvimento futuro. Os dois primeiros objetivos declarados são uma parceria para uma transição verde e uma parceria para a transformação digital. O que a União Europeia está a tentar fazer aqui é combinar a sua agenda verde com as suas ambições geopolíticas. E com certeza, o pacote de investimento Global Gateway para a África prioriza esses dois setores. Então, os africanos têm de ser bem espertos nisso. Se tudo correr de acordo com o plano atualmente anunciado para que os fundos sejam canalizados para investimentos em projetos de energia sustentável para proteger contra possíveis desastres climáticos e sistemas agroalimentares. E não apenas, que também há planos para investimentos em infraestruturas digital, como por exemplo fibras ópticas submarinas e terrestres e centros de dados e nuvens. Agora, o que é tão interessante sobre esse plano é que ele é completamente diferente do modelo da China de investir em infraestrutura como rodovias e ferrovias, já que a União Europeia não quer investir em estradas e ferrovias. Não estou a inventar nada aqui. Ouça o que a presidente da Comissão Europeia tem a dizer sobre isso. Pretty good at financing roads. But it does not make any sense for Europe if we build a perfect road between a copper that is Chinese copper mine that is Chinese owned and a harbor that is Chinese owned. Isso faz sentido. Quero dizer, fazer isso apenas fortaleceria ainda mais a posição da China na África e claramente a União Europeia não quer isso. Mas embora possa parecer um esforço altruísta, ainda há uma lógica econômica por detrás dessas decisões para a União Europeia. Você vê como um grande exemplo, a maioria dos países da África subsaariana deram grandes saltos em serviços digitais com uma ampla adoção do banco móvel e no continente existem sistemas de energia verde em rápido crescimento. Em suma, há muito esforço para esses mercados se desenvolverem e a União Europeia quer aproveitar esse potencial. Mas a União Europeia está se diferenciando da China de outra maneira interessante, o modelo de financiamento. Em contraste, com o modelo chinês que depende fortemente de empréstimos e alegações de ativos sobre a prática de diplomacia da armadilha da dívida, o programa da União Europeia apresentará uma mistura de doações e empréstimos com taxas de juros mais baixas, também conhecidas como empréstimos em condições favoráveis.
Agora, apesar do projeto ainda nem ter começado, já atraiu críticas substanciais. Para começar, com toda a promessa do projeto que o torna mais um confronto com a China do que apoiar o crescimento dos países africanos é inerentemente problemático. O pacote já foi criticado por simplesmente reembalar os programas da União Europeia existentes em novos programas sem nenhuma inovação significativa, ou para dizer, sem rodeios. Nesta fase parece muito com o programa de relações públicas e claro, há preocupações das principais partes interessadas. Você vê os líderes dos países africanos que veem a agenda verde como um potencial obstáculo à sua própria tentativa de industrialização de seus países. O que é certo, porém, é que estamos entrando rapidamente em uma nova era nas relações internacionais e, no mínimo, este pacote é uma vitrine das ambições da União Europeia de superar seus problemas internos e começar a agir como um ator político unido. Sabemos disso, projetando seu poder mais destaque para o mundo. Isso adiciona mais um parâmetro à já complicada equação do equilíbrio geopolítico no mundo. E finalmente, e mais importante, aos países africanos, assim como os fundos da iniciativa do Cinto da Estrada. Dificilmente se pode argumentar que o dinheiro da União Europeia não será uma contribuição valiosa do desenvolvimento da sua infraestrutura. Não será. Mas isso precisa acontecer com os líderes africanos e as pessoas incluídas como parceiros com uma palavra igual, não com observadores distantes que tomam decisões sobre esses países em escritórios na Europa ou em Beijing. O que você acha da presença chinesa e europeia na África e a presença chinesa em alguns países da América do Sul? Você acha que é apenas uma parceria ou existe alguma agenda oculta? Dê sua opinião no comentário. Se você aprendeu algo novo hoje, se inscreva no canal. Percebi que muitos dos meus espectadores esquecem de se inscrever. Se inscreva para não perder novos conteúdos. Meu nome é Armando Antônio e te vejo no próximo vídeo. Tchau!